Oi gente, tudo bem? Bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. Hoje eu estou aqui com o pastor Luciano Estevão, correto? Falei certo? Certíssimo. Luciano Estevão, pastor da Primeira Igreja Batista em Aracruz, Pibara. Para quem não se lembra do caso, esta igreja, o ano passado, em 2022, ela foi perseguida por causa de um outdoor que foi colocado no pátio da igreja. Veja, gente, não é que a igreja pagou para colocar um outdoor em qualquer lugar da cidade. É um outdoor que havia no pátio da igreja. E aí o pastor e a igreja estão até hoje enfrentando um rechaçamento de liberdade não muito fácil. E é por isso que eu estou aqui hoje para conversar com ele sobre esta temática. Pastor Luciano, graça e paz. O senhor está agora diante de 100 mil espectadores do canal do CACP. Graça e paz, muito obrigado, pastor Martinez. João Flávio, mas eu só conheço por Martinez. Prazer a todos os ouvintes, espectadores aí desse canal tão importante. Pastor, nós sabemos que o Brasil vive um estreitamento de liberdades. Conta essa história para os espectadores. Eu já comentei aqui no canal sobre isso, mas eu queria que o senhor... Eu não imaginava que eu ia te conhecer. Eu não imaginava que eu ia estar aqui. Deus me trouxe até aqui para a gente poder acompanhar isso de perto. Conta para nós aqui o que aconteceu. Bem, a nossa atividade como pastor, ela sempre é uma atividade atenta a tudo aquilo que ameaça a fé cristã. E uma das coisas que ameaçam muito a fé cristã é o ataque completamente desproporcional à família. E a família, como nós entendemos, um homem, uma mulher e crianças, é o exemplo de família que nós temos na Bíblia. Nós aprendemos tudo na Bíblia, Palavra de Deus. Todas as vezes quando a gente vê que o mundo ele está se posicionando, dizendo que a família é aquilo que a Bíblia é contrário àquilo que a Bíblia diz, nós nos sentimos responsáveis em nos posicionarmos. Diferente, infelizmente, de muitas pessoas que não querem se posicionar. Só que a palavra de Deus diz que nós devemos responder com mansidão a todos aqueles que pedirem a razão da esperança que há em nós. Então, o que aconteceu? Em 2020, houve uma propaganda de uma empresa de produtos de beleza colocando uma mulher que se diz homem como símbolo do Dia dos Pais. E aí nós colocamos o primeiro outdoor nosso dizendo: não é natural colocar uma mulher como símbolo do Dia dos Pais quando a Bíblia diz ser o homem. Então, homens, feliz Dia dos Pais. Isso nos rendeu aí uns cinco processos criminais ou ações criminais contra a igreja. Mas logo em seguida o próprio Ministério Público Criminal, ele foi e disse que a igreja e nem o pastor cometeram crime algum. Mas nas redes sociais nós fomos bastante atacados com palavrões, com isso, com aquilo, o que a gente já espera, porque é uma militância bem organizada nesse sentido. Mas a igreja passou bem, passou aquele período. Passado 2 anos, ano passado, outra empresa de produtos começou a divulgar também. Nós não nos incomodamos com isso por causa daquela primeira experiência. Mas quando nós assistimos um vídeo de um homem que se diz mulher num seminário do movimento, que eu não posso dizer o nome aqui porque nós estamos em júdice, dizendo que quando perguntassem para eles se o movimento queria destruir a família, que sim, que esse é o objetivo deles. Então nós nos sentimos no direito constitucional de colocar um outdoor aqui de uma chuva de arco-íris com uma família protegida
por um guarda-chuva dizendo a Bíblia é a única proteção contra o ativismo, lá, 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 lá. E aí, então, nós tivemos mais de 35 ações, as emissoras de televisão chamando a igreja de homofóbica, e nós já estamos processando essas organizações, porque nós não falamos nada demais, nós falamos aquilo que podemos repetir, que a Bíblia é a única proteção contra todo tipo de ativismo, contra tudo. A Bíblia é a única proteção. Esses 35, 36 ações criminais, de novo, o Ministério Público Criminal disse, não, aí a Bíblia, a igreja não fez nenhum tipo de crime, mas o Ministério Público Civil, por pedido de uma organização do movimento do ativismo lá na Bahia, pediram danos morais de R$30 mil para poder se valer dessa questão. E o Ministério Público aqui pediu à juíza uma liminar para tirar o outdoor. E aí tudo bem, tiramos, obedecemos à juíza. Só que a juíza colocou nessa ação de que a igreja nunca mais no futuro poderá se manifestar contra esse movimento. Isso aí é uma completa violação dos direitos constitucionais. Nós entramos com agravo para derrubar essa liminar, não no sentido de que o outdoor voltasse a figurar, porque o outdoor ele cumpriu o papel dele, né? Mas mais por causa dessa segunda parte, onde nós, esse cerceamento prévio, né, de direito constitucional, uma censura prévia, nós tentamos derrubar isso no TJ aqui do Estado, mas perdemos por 2-1. 2 desembargadores votaram com o Ministério Público e um desembargador votou a favor, aliás, uma peça jurídica invejável. Foi isso que aconteceu. Estamos aí nessa situação. Gente, eu quero que você que acompanha aqui o nosso canal entenda que nós estamos vivendo um momento muito singular e que, veja, a luta do pastor Luciano não é dele e da Primeira Igreja Batista de Aracruz, é de todos nós. Quando o CACP foi processado, todos fomos processados. Nós ainda estamos indo agora para o STF, né? Parece que está indo. Mas o fato é que nós precisamos aderir a essa causa. A causa do pastor Luciano é a nossa, é a sua causa. Nós temos que apoiar o trabalho que está sofrendo a perseguição. Como aconteceu aqui em Minas Gerais, com uma escola batista também. Como é que chama lá o reverendo, o pastor? Eu não vou lembrar o nome dele não, mas eu me lembro do caso, ele se posicionou aí porque as crianças estavam falando cantando uma música sobre eu sou menino, isso, eu sou menina, eu vi esse caso. Uma música linda, onde era apenas expressava que a criança tinha o gênero que nasceu. E essa ideologia está indo para cima com tudo, das nossas crianças. Inclusive, pastor, esteve aqui no evento que o senhor promoveu, o Misael, falando um pouco disso, o psicólogo, fantástico ele, desmontando toda a tese da ideologia de gênero com a própria ciência. Hoje tem um monte de pais nos assistindo aqui. Qual é a orientação, porque o senhor também é um pedagogo, além de pastor, o senhor daria para os pais para proteção dos seus filhos? Bem, se você for olhar pelo lado jurídico, hoje o ECA ele é uma ferramenta muito importante para você combater o que vem atingir as crianças, porque o ECA ele responsabiliza os pais por tudo aquilo que vem atacar e constranger
o menor de idade, inclusive com pena de prisão, de multa, por abandono de incapaz. Essa é uma linha que eu acho que os pais deveriam adotar, porque a linha religiosa do cristianismo, nós estamos sendo desconsiderado. O direito constitucional no Brasil, o Brasil hoje vive um momento tão ímpar da história, não no sentido positivo, mas negativo, de não respeito às liberdades individuais, aos direitos individuais e constitucionais. Infelizmente, o Supremo Tribunal Federal ele está tomando um posicionamento de interpretação da Constituição de uma forma muito ideológica. Então, agora há uma reação mundial, países que estão aí com líderes conservadores de direita, estão trabalhando para voltar à proibição dessa influência dos transgêneros, de ideologias, porque isso vem tudo capitaneado pela ONU e pelo Fórum Internacional. Então, a gente precisa ser mais inteligente na luta contra essas ideias. Se você, por exemplo, vamos citar um assunto, banheiros transgêneros, que caiu um pouco toda essa temática, mas daqui a pouco volta de novo, que eles são assim. Banheiros transgêneros, como que você que é responsável pela segurança e não constrangimento do seu filho vai permitir que ele frequente um banheiro onde uma menina de 9 anos pode ver um homem de 17 anos, um homem de 16 anos, não é criança, é adolescente. E sendo adolescente, é um homem, com o órgão genital dele exposto lá para uma filhinha sua de 8 anos, 9 anos de idade. O ECA vai dizer que se ela tiver algum problema psicológico, emocional, e se ela for agarrada no banheiro estuprada, quem é o responsável por isso é você, pai. O ECA diz isso. E o ECA é um estatuto que você pode usar para chamar a polícia, porque o ECA está sendo desrespeitado. Então, se alguém pensava que eu ia falar questões bíblicas, espirituais, isso aí, para esse mundo perdido, é só oração mesmo. Não tem outra maneira. Então, nós temos que ser mais inteligentes. Nas escolas bíblicas dominicais, nos trabalhos das igrejas, o que poderia ser feito para orientar pais e para cuidar e proteger as crianças? O que o senhor pensa assim, de projeto que poderia ser implementado nas estruturas eclesiásticas para ajudar a minimizar a questão? Então, vamos lá. Como instituições, como por exemplo igrejas, colégios, é preciso que haja um documento feito, aprovado, como se fosse assim, tipo um regimento interno de condutas com relação à criança. Por exemplo, os nossos berçários aqui, as berçaristas, não têm autorização de trocar a fralda das crianças. Os pais são chamados para manipular essa situação, porque isso é um abuso. Pensa que é normal, mas não é. Muitas crianças são abusadas já bebê. Então, os pais, principalmente a mãe, precisa ser chamada para trocar. Então, tem os documentos já prontos. Se você procurar, por exemplo, pela organização chamada Infância Protegida, que, aliás, o Misael é o vice-diretor dela, você vai ter um exemplar que você vai poder chamar todo mundo que trabalha com criança e fazer isso. Aqui eu sou o diretor do Colégio Batista, e quando eu vou lá no pátio, as criancinhas vêm todas me abraçar. E muitas delas vêm me abraçar para encostar na gente. A gente tem o comportamento de virar de lado na hora para abraçar a criança. E isso é um comportamento regimental, um comportamento que vai acabando se tornando um hábito, e os pais veem isso, sabe? Esse é um ponto.
Outro é você chamar especialistas para falar na sua igreja sobre o assunto. Agora mesmo nós tivemos o Misael reunido com quase 100 adolescentes de 12 a 17 anos para falar sobre homossexualidade infanto-juvenil, porque eles precisam saber que ninguém nasce gay. É uma tese do John Tay, Nascido Gay, um livro muito famoso. John Tay, que é 2 doutorados em genética, ele diz: não há como uma pessoa nascer gay. Agora, como que uma criança nasce com trejeitos? Ela já nasce pequenininho. Existe uma explicação para isso. Não é que ela nasceu XX. Ela nasceu XY. Mas por causa de algumas questões hormonais, por culpa dos pais na gravidez, a criança nasce com alguns trejeitos. Isso não é invenção. Isso é ciência. E o Misael é a pessoa ideal para refutar todas essas narrativas que tentam confundir a cabeça de todo mundo, né? E muita oração, né, Martinez? Muita oração. Gente, esse assunto aqui é muito importante. O senhor tem algum artigo escrito? O senhor tem algum material que o senhor disponibiliza? A igreja, o site, alguma coisa? Você já escreveu algum artigo sobre isso? Tem alguma coisa? Não? Eu sou muito convidado para poder falar sobre esse assunto agora mesmo. Esse mês eu tenho um grupo de igreja me chamou para falar sobre a teoria queer. E aí eu vou lá falar, mas eu não tenho tempo, Martinez, para escrever nada, não. Mal tem tempo para ler, rapaz, que dirá com uma igreja com 1.400 membros, um colégio com 220 alunos. Como é que você vai? Seminário com quase 30 alunos. Como é que a gente vai ter tempo para escrever alguma coisa, né? Mas, pastor, eu quero que o senhor saiba o seguinte: nós aqui do CACP estamos apoiando o senhor, o que o senhor precisar da gente, estamos à disposição. Você que está nos assistindo, ore pela igreja, ore pela vida do pastor. Entenda, a causa dele não é dele, é nossa. Ele não está lutando só por ele e pela igreja local, ele está lutando por todos nós. Não só ele, todos os outros que já foram rechaçados e perseguidos. Então ajude, defenda, alerte. Suas últimas palavras aí, considerações aos nossos espectadores, pastor. Não, agradecer a você e a todos os ouvintes, dizer que nós acabamos de realizar um evento que é um chamado Salto, né? Um evento para treinamento de líderes e de pastores. E o tema desse evento foi Arriscando a Vida para Salvar o Mundo. Eu acho que os cristãos hoje eles devem começar a considerar a necessidade de uma preparação maior na questão do enfrentamento à perseguição cristã, porque tudo isso é perseguição ao cristianismo. Nosso caso, nós entramos com um recurso extraordinário da negativa do agravo para subir para o STF. Então nós vamos lá lutar, dizer, olha, nós estamos sendo cerceados no nosso direito. O outdoor não tem problema dele voltar ou não voltar, mas nós queremos ter liberdade de poder dizer da nossa opinião, o que a Bíblia diz. A Bíblia é a única proteção contra todo tipo de ativismo. Não é só contra isso aí, não, contra ativismo jurídico, ativismo, enfim, todo tipo de ativismo. Então, vamos nos preparar para a perseguição. E não cabe mais crentes meia pedra, meio tijolo. Precisamos de crentes firmados. Precisamos também de posicionamento. Quando nós nos calamos, nós consentimos. Então você usa o ECA, chama a polícia quando houver abuso, olha, baseado, não vai falar que você é crente, não, tira isso da sua cabeça. Sua filha, alguma coisa, ou aconteceu alguma coisa, chama a polícia e fala, olha, está acontecendo isso aqui e o ECA diz que eu sou responsável pelo meu filho e ele pode acontecer isso. Vamos nos posicionar. Eu fui convidado pelo Senado da República, vai ter um congresso lá no Senado, onde estarão presentes
4 ministros do Supremo Tribunal Federal para expor a situação que aconteceu com a Apibara. Eu peço oração aos irmãos sobre isso. Dia 27 desse mês, eu estarei lá em Brasília tentando sensibilizar esses ministros do Supremo Tribunal Federal de que as igrejas têm o direito de pregar o que a Bíblia diz. Obrigado. Vamos aproveitar então, botar todo mundo aí para orar, jejuar para esse dia 27 agora desse mês, setembro? Dia 27 de setembro, o pastor vai estar lá. Então bote a sua igreja para orar. Outra coisa, eu não costumo pedir isso. Eu queria que você divulgasse esta entrevista. Porque as informações que o pastor Luciano passou são extremamente relevantes para a igreja. Pegue o link dessa entrevista, mande para o seu pastor, mande para o líder da sua igreja, porque ele precisa ter estas informações, tá bom? Pastor Luciano, muito obrigado. É uma honra. Eu quero dizer para o senhor uma coisa aqui, ao vivo, para todo mundo aqui que está nos assistindo. O CACP está à sua disposição. Ele é continuação aqui do seu trabalho. O senhor pode contar conosco. Obrigado. Que Deus abençoe. Um grande abraço. A todos vocês. Um grande abraço.